Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. Toda a igreja. E adorou. Amém. Podeis tomar assento, irmãos. Glória a Jesus. Irmãos em Cristo Jesus, a Bíblia é um livro extraordinário, a palavra de Deus. Quero trazer uma mensagem resumida e com certeza Deus vai falar aos nossos corações. Irmãos em Cristo, é uma história muito conhecida pela igreja, até mesmo pelas pessoas que não são evangélicas, que meditam nas Escrituras, que é justamente o livro de Jó, um livro poético, um livro que nos chama bastante atenção, meus irmãos. Eu fico observando nas Sagradas Escrituras, quando a Bíblia diz que os filhos de Deus foram ter com o Senhor. Os anjos, os seres angelicais, querubins, serafins, classes de anjos, seres divinos, esses seres espirituais. E nessa reunião extraordinária se encontrava o Pai, o Filho, o Espírito Santo e os seres angelicais. E eu acredito que esta reunião que Deus fez nos céus tratava-se a respeito de assuntos referentes à terra e os céus. Era uma reunião extraordinária que tratava desses assuntos no que diz respeito ao reino de Deus, o mundo espiritual. E o que me chama a atenção é que a Bíblia diz que o diabo, ele foi nesta reunião. E ele foi sem ser convidado, meus irmãos. Nós sabemos que, de fato, do céu, ele foi expulso. Porque ele se rebelou contra Deus, ele queria tomar o trono de Deus, destronizar Deus. E Deus é todo poderoso. Deus não dá a sua glória para ninguém. Deus é eterno, poderoso, soberano. O trono pertence a Ele. E Deus lançou Lúcifer fora do santo monte. Foi lançado fora do monte, da presença de Deus. Mas eu vejo, irmãos, que pelo fato de ele ter sido lançado fora da presença de Deus, não significa que ele esteja aprisionado, acorrentado. Não. Ele não está imobilizado, paralisado, estagnado, inerte. Mas eu vejo nas Sagradas Escrituras que quando ele vai para esta reunião, o Senhor Deus diz: "Da onde tu vens?" E o diabo se expressa dizendo: "Eu venho de passear e rodear por sobre a terra." Então esse texto bíblico nos mostra nitidamente, meus irmãos, que ele está solto, está passeando, dando umas voltas por aí.
ele é a terça parte de anjos caídos que se tornaram demônios. Meus irmãos em Cristo, agora ele vai até esta reunião no céu. E ele foi para esta reunião extraordinária sem ser convidado. Veja só a ousadia dele, é cínico, né? Para frente, atrevido. E ali ele vai para esta reunião sem ser convidado. Deve ser algo assim bem constrangedor, meus irmãos. A pessoa ir para um aniversário, um casamento, uma festa, alguma coisa assim, sem ser convidado. Por incrível que pareça, irmão, já aconteceu comigo. Quando eu tinha aí meus 20 anos, 18 anos de idade, eu fui para um casamento. Enchi a pança, irmão, de salgadinho, carne assada, refrigerante. Fiquei com um bucho desse tamanho. Fui sem ser convidado. E as pessoas ficaram olhando assim para mim, com a peteca de olho desse tamanho, irmão. Mas eu saí alegre, feliz, mas senti, né? Fiquei um pouco constrangido. Então, irmãos, ele foi sem ser convidado. Eu fico observando, senhoras e senhores, que o apóstolo Pedro, ele traz uma palavra muito forte para mim e para você. A palavra que o apóstolo Pedro, ele traz para mim e para você, existe uma conexão muito forte. Porque o apóstolo Pedro, meus irmãos, ele diz para a igreja, ele se expressa para a igreja de Cristo Jesus, ele se expressa para os irmãos. Pedro diz: irmãos, sede sóbrios e vigilantes, porque Satanás, vosso adversário, vosso inimigo, ele anda rugindo como um leão, procurando alguém para que possa devorar. A palavra devorar já dá para você entender. Significa destruir alguém. E o apóstolo Paulo também, existe uma conexão nas palavras do apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo se expressa dizendo, meus irmãos, que a nossa luta é espiritual. Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, não é contra o homem. Mas Paulo diz, meus irmãos, que a nossa luta é contra os principados e potestades. A nossa luta, meus irmãos, é contra os principados e potestades que estão agindo nas regiões celestes. A nossa luta é travada. Nós não estamos aqui, irmãos, brincando de ser crente. Nós estamos aqui levando a sério uma peleja, uma batalha espiritual que nós só podemos vencer através do sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus. Através do sangue de Jesus. Meus irmãos, uma coisa é você lutar com o inimigo que você está vendo, irmão Bidia. Outra coisa é você lutar com o inimigo que você não está vendo, porque ele é invisível, é espiritual, é invisível, você não está vendo. Porque o agir dele, irmã Zilma, é quase imperceptível. A gente quase não percebe. É de forma assim sutil. De forma sutil, irmão. Eu sempre digo, missionária Patrícia,
que o diabo ele não vai aparecer para o irmão de chifre, tridente, de rabo, não. Mas ele vai aparecer, meus irmãos, como se fosse uma Jezabel toda empiriquitada, toda envernizada. Ele não vai aparecer para a irmã com chifre, rabo, não. Mas ele vai aparecer para você, minha irmã, que ora, que jejuma, que busca a presença de Deus, que adora a Deus. Vai aparecer para você como um príncipe encantado. É preciso tomar cuidado, irmão, porque a nossa luta é travada, espírito. Eu sempre, quando eu coloco meus joelhos no chão, irmão, quando eu oro na presença de Deus, eu digo o seguinte: Senhor, eu sozinho não tenho forças para vencer, eu sozinho não posso vencer o mundo